Olá pessoal, hoje iremos realizar a análise de um circuito amplificador através da função de transferência no domínio de Laplace. A função de transferência ela nada mais é que a relação entre a entrada e a saída de um determinado sistema. Para o circuito em questão, nós temos que a função de transferência vai ser a relação entre a nossa tensão de saída e a tensão de entrada, ambas no domínio de Laplace, ou seja, no domínio S. Equacionando essa função de transferência, nós podemos chamar ela de H de S, e ela vai ser representada pela tensão de saída, no domínio de Laplace, dividido pela tensão de entrada, também no domínio de Laplace. E é essa função, essa relação, que nós queremos estabelecer para esse circuito proposto. Para que seja possível encontrarmos a função de transferência, primeiramente é importante lembrarmos de algumas características desse tipo de circuito e dos amplificadores operacionais. Para esse tipo de circuito, nós temos que a tensão no ponto negativo do amplificador operacional, ela sempre vai ser igual à tensão no ponto positivo do amplificador operacional. Porque em um amplificador operacional nós temos entre esses dois pontos o que chamamos de curto-circuito virtual, que é uma característica dos amplificadores. Considerando que a tensão, o ponto positivo do amplificador, ele está conectado ao negativo, ao aterramento, nós temos que a tensão em ambos os terminais ela vai ser igual a zero. E, portanto, nesse ponto, nós temos uma tensão igual a zero. Outra característica importante dos amplificadores operacionais é que a impedância entre o negativo e o positivo do amplificador operacional, ela tende sempre a infinito. E, portanto, não existe um fluxo de corrente entre esses dois pontos. Considerando isso, nós podemos analisar o fluxo de corrente pelo circuito. Considerando que temos uma tensão de entrada VI sendo fornecida, nós temos então uma corrente gerada, podemos chamá-la de I. Essa corrente vai passar pela impedância Z1, e nesse ponto ela se dividiria entre uma parte que iria para Z2 e uma parte que entraria no amplificador operacional. Mas sabendo que a impedância entre o ponto negativo e o ponto positivo desse amplificador é infinita, nós sabemos também que não existe fluxo de corrente de entrada nesse amplificador, e portanto, toda a corrente que passa em Z1 também é a mesma corrente que passa sobre Z2. Conhecendo então como o fluxo de corrente atua sobre o circuito, nós podemos então determinar a relação entre as impedâncias, correntes e tensões de entrada e saída desse amplificador. Primeiramente, nós determinamos a tensão sobre as impedâncias Z1 e Z2, ou seja, podemos chamar aqui de V1 e V2, que são as quedas de tensão que ocorrem sobre cada uma dessas impedâncias. Bem, V1 nada mais é a queda de tensão sobre V1 nada mais é que a multiplicação da impedância vezes a sua corrente I, e da mesma forma, a tensão V2, que atua sobre a impedância Z2, é igual a Z2 vezes a corrente que passa sobre essa impedância. Isso vem lá da lei de Ohm. Mas V1, nós sabemos que V1 é a diferença entre a tensão em um dos lados de Z1 e o outro lado. A tensão de entrada em Z1 é VI, e a tensão do outro lado de V1 é zero, que é a tensão de entrada no ponto negativo do amplificador. Portanto, VI menos zero é igual a Z1 vezes I. Resumindo, temos que a tensão de entrada é igual a impedância Z1 vezes I. Da mesma forma, para a tensão Z2, nós temos que, no lado esquerdo de Z2, nós temos a tensão zero, que é a mesma tensão do ponto de entrada do amplificador, ou seja, zero aqui na equação, menos a tensão do outro lado de Z2, que é a tensão de saída Vout. E, portanto, isso vai ser igual a Z2 menos a corrente que passa sobre essa impedância. Simplificando aqui, temos que a tensão de saída é igual a menos Z2 vezes a corrente. Para que seja possível
encontrarmos a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, nós isolamos o termo que é comum entre as duas equações, que é a corrente I. Na primeira equação, temos então que a corrente I vai ser igual à tensão de entrada dividido por Z1, enquanto aqui, na segunda equação, nós temos que a corrente vai ser igual à tensão de saída sobre Z2. Igualando as duas equações, nós temos que V1 sobre Z1 é igual, aqui faltou um menos, né? É igual a menos tensão de saída sobre Z2. Fazendo uma alteração aí, uma multiplicação entre os valores para isolar a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, nós temos então que a tensão de saída sobre a tensão de entrada é igual a menos Z2 sobre Z1. E essa equação ela pode ser utilizada para determinar qualquer relação, qualquer função de transferência para um circuito amplificador nesse mesmo formato aqui, certo? Então, portanto, por fim, nós podemos determinar então que H de S, que é igual à tensão de saída no domínio de Laplace sobre a tensão de entrada, também no domínio de Laplace, é igual a menos Z2 sobre Z1. Utilizando a equação da função de transferência encontrada para o circuito amplificador, nós vamos agora, então, aplicar essa função para um circuito com valores reais de impedância. A nossa função de transferência ela é dada, então, por menos Z2 dividido por Z1. E olhando o nosso circuito, nós sabemos que a minha resistência R1 ela está representando a impedância Z1, que é a impedância de entrada, e a resistência R2 e o capacitor C1 está representando a minha impedância Z2, que é a impedância que fica em paralelo com o amplificador operacional. Equacionando isso, nós temos então que Z1 é simplesmente igual a R1, que é igual à resistência R1, que vale 100 ohms. E para Z2 nós temos, no domínio de Laplace, a impedância paralela entre R2 e C1, que vai ser R2 vezes 1 sobre S vezes C1. Isso tudo dividido por R2 mais 1 sobre S vezes C1. Simplificando isso, nós temos na parte de cima R2 dividido por S vezes C1. Isso tudo dividido por S C1 vezes R2 mais 1 dividido por S vezes C1. Simplificando a equação, nós temos então que o C1 aqui corta com o C1 aqui, o S com esse S, e portanto a equação resultante é R2 dividido por S vezes C1 vezes R2 mais 1. Substituindo agora os valores reais de resistência e capacitância, nós temos que Z2 é igual a R2, que é igual a 10 vezes 10 na terceira ohms, dividido por S vezes a capacitância, que é igual a 0,1 vezes 10 na menos 3, vezes a resistência, que é 10 vezes 10 na terceira, mais 1. O 10 na terceira aqui corta com o 10 na menos 3 do capacitor. E temos então que Z2 é igual a 10
vezes 10 na terceira. Isso tudo dividido por S vezes 1 mais 1. Ou seja, 10 na quarta dividido por S mais 1. Substituindo isso na equação inicial, nós temos então que H de S, que é igual a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, vai ser igual a menos Z2, que é 10 na quarta, dividido por S mais 1, dividido, isso tudo dividido, pelo valor de Z1, e é 100 ohms. E, portanto, temos que o valor final da equação é 100 sobre S mais 1. E esse é o valor obtido para esse circuito amplificador. Por hoje é isso. Espero que tenham conseguido compreender um pouquinho mais sobre a análise de circuitos amplificadores no domínio de Laplace e sobre função de transferência. Até a próxima.